eu tenho uma palavra para compartilhar com você. Deus gerou e tem gerado no meu coração uma palavra sobre ferramentas, estratégias para a batalha que nós temos diante de nós. Ferramentas, estratégias para a batalha que nós temos diante de nós. Ou seja, nós estamos numa luta, nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra contra esse vírus, numa guerra contra a crise, contra o caos, contra a desesperança, contra a tristeza, contra a apatia, o desânimo, porque você há de convir comigo que toda essa situação que a gente está vivendo gera um certo desânimo, gera um certo incômodo, para alguns já um sentimento de frustração, de desistência, mas eu creio que Deus quer te levantar nessa manhã. Amém? Deus quer te levantar. Quantos aqui precisam, quantos que estão me ouvindo precisam de uma palavra de esperança hoje? Responde aí no chat, por favor. Você está precisando de uma palavra de esperança? Você conhece alguém que precisa de uma palavra de esperança? Deixa eu te pedir um favor, me ajuda. Compartilha nas suas redes sociais. Clica aí do lado do vídeo que você está assistindo, compartilhar, e vai lá e compartilha no teu Facebook, compartilha no teu WhatsApp. Chama a gente para esse culto, que ainda dá tempo da gente compartilhar essa palavra de esperança com você. Tá bom? E se você está sendo abençoado, curte, escreve mesmo, solta o dedo aí, porque quanto mais você interage, mais pessoas vão ser alcançadas por esse vídeo. A palavra que Deus colocou no meu coração está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, a partir do verso 14. Paulo diz assim: por esta razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém, amém e amém. Essa palavra mexe demais comigo. Esse texto mexe demais comigo, porque ele me convida a assumir uma atitude sobrenatural diante de uma situação extraordinária, mas também diante do ordinário. O Bispo Mano estava falando ontem numa live que ele fez, e, aliás, você tem um cardápio de lives aí fantástico, dá para ficar o dia inteiro fazendo live, e eu espero, a palavra de hoje não é só que você participe de uma live, mas que você fique vivo. E você lute a sua luta, peleje a sua batalha. Mas o Bispo Mano falava sobre atitudes sobrenaturais e sobre um comportamento sobrenatural para um tempo de crise. Eu quero te convidar hoje a isso, a uma atitude sobrenatural para um tempo de crise. Porque a gente já percebeu que essa situação que nós vivemos, que as nações vivem, não é uma situação que a gente vai enfrentar com armas humanas. Nós precisamos da misericórdia de Deus. A gente precisa aproveitar esse tempo para ver, fazer como diz o salmista: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e se arrepender, se conectar com o Senhor. Se você está me assistindo pela primeira vez, essa situação é uma oportunidade da gente se arrepender dos nossos pecados, da gente fazer um concerto com o Senhor e ouvir dele, porque a saída dessa crise é uma só, é sobrenatural. É pela mão de Deus, é Deus que vai dar graça para que os remédios façam efeito, é Deus que vai dar graça para que surja uma vacina, é Deus que vai dar graça para que o discernimento venha, é Deus que a resposta vem do Senhor. E eu quero te falar então de uma atitude sobrenatural. E a primeira coisa que esse texto traz no meu coração e que eu quero compartilhar com você é que essa é uma batalha que a gente enfrenta de joelhos. Essa é uma batalha que a gente enfrenta de joelhos. Ou seja,
nós precisamos acessar a trajetória da oração. Todo mundo correu para comprar álcool gel, todo mundo está lavando a mão, né? A sua pele está tendo que se renovar todo dia, porque você está jogando um monte, né? Lavando a mão toda hora, passando álcool gel toda hora, mas será que nós estamos enfrentando essa batalha com a devida intensidade na oração? Paulo diz, por esta razão eu me ponho de joelhos diante do Pai. Querido, não há bandeira ideológica que nos salve nesse momento. Não há partidarismo que nos salve nesse momento. O que vai nos dar a vitória que a gente precisa é uma igreja, um povo de joelhos. É um povo que ora, é um povo que clama a presença de Deus, é um povo que se rende diante daquele que é todo-poderoso e daquele que pode mudar a nossa história. Ei, você pode fazer alguma coisa aí da sua casa, você pode fazer alguma coisa do lugar onde você está, você pode dobrar os seus joelhos e entrar nessa guerra de joelhos, dizendo, Senhor, eu me coloco, eu me rendo, eu me submeto, eu me arrependo, mas eu também me coloco na brecha e eu vou clamar até que os céus se movam. Eu citei aqui na semana passada uma fala do pastor Jeremias Pereira, que, aliás, fez aniversário essa semana. Meu parabéns, pastorzão. O pastor Jeremias Pereira, lá da 8ª Presbiteriana, ele diz assim, ele disse isso há quase 30 anos atrás, e eu guardei no meu coração. Quando o povo de Deus ora, o céu se move, o inferno treme, e coisas novas acontecem na terra. Então, em nome de Jesus, querido, não abra mão essa condição que Deus te deu, dessa estrutura que Deus te deu. Você pode orar. Você pode dizer para quem está aí da sua casa, pastor, não perde a mania, mesmo no culto online. Fala para ele aí, ó. Você pode orar, você pode clamar, você pode fazer alguma coisa. Hein? Você pode fazer alguma coisa, você pode orar. E aí, nessa peleja que a gente faz de joelhos, Paulo diz assim, orar por quê? Qual é a razão da nossa oração? Paulo vai dizer, eu peço a Deus para que, segundo a riqueza da sua glória, ou seja, segundo o padrão dos céus, como Jesus orou, que venha o teu reino, que faça a tua vontade, mas de acordo com esse padrão, nós sejamos fortalecidos com poder, mediante o Espírito, no íntimo de cada um. Nós precisamos, nessa peleja, orar para que o padrão do céu se estabeleça na nossa vida íntima, no nosso espírito. A obra começa no Espírito. O Espírito de Deus ministra ao nosso Espírito que nós podemos perseverar. O Espírito de Deus ministra ao seu Espírito que você pode segurar, que você pode ficar firme. É interessante que Paulo está escrevendo essa carta da prisão e ele diz assim, eu oro para que vocês sejam fortalecidos com poder, com todo o poder que há nos céus, no seu íntimo. Então, Deus vai fortalecer o seu espírito, Deus vai fortalecer a sua emoção, Deus vai fortalecer o seu homem interior, a sua mulher interior, Deus vai gerar um sentimento, uma posição, uma atitude de quem não está prostrado diante da pandemia, de quem não está prostrado diante da recessão, da depressão financeira que pode estar se avizinhando. Não, nós estamos prostrados diante do Todo-Poderoso, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que nós pedimos ou pensamos. Infinitamente mais de tudo que nós pedimos, pensamos ou necessitamos. Ele é Senhor para fazer que todas as coisas aconteçam e cooperem para o nosso bem. Então, olha, você que está desanimado, você que está cansado, você que está começando a sentir os efeitos, não é? Eu estou praticamente 15 dias dentro de casa, não é? Porque teoricamente, eu faço parte do grupo de risco por sofrer de asma e tal, apesar que eu estou bem, mas eu tenho vindo só aos domingos aqui na igreja gravar o programa e tenho trabalhado, gravar os cultos, e tenho trabalhado muito de casa, feito reunião, atendimento e tudo isso. E eu sei que vai chegando, vai passando um tempo, a gente vai ficando cansado. Cansado de... A gente encontra as pessoas aqui gravando o culto e a gente quer abraçar, né? E não dá, não pode, né? É só com o cotovelo agora. Né? Mas eu sei de uma coisa, que o meu Redentor vive,
e Ele é poderoso para restaurar sua emoção, o seu espírito, te fortalecer e te dar uma atitude de guerreiro, de homem, de mulher de Deus na hora dessa batalha. Não é por acaso que Paulo diz assim: eu oro para que vocês sejam fortalecidos no seu homem interior, no seu íntimo. Mas Paulo diz assim, com todo o poder e com toda a riqueza da glória de Cristo. Então eu queria te convidar a elevar o seu padrão. Não é só aquela coisa de se sentir bem dentro do seu padrão. Não, você vai ficar bem a partir do padrão dos céus, de toda a riqueza e de toda a glória de Cristo. Depois Paulo ora e ele continua orando. Eu estou lendo, você que chegou agora, eu estou lendo Efésios, capítulo 3, a partir do verso 14. No 17, ele diz assim: e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Nunca foi tão necessário para nós que a nossa vida esteja alicerçada em Cristo. Que Cristo seja o padrão da nossa vida. Não é por acaso que Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Porque Jesus é a nossa tábua de salvação. Jesus é aquele que tem a possibilidade de nos ancorar nessa hora, de nos dar o respaldo, de nos dar o apoio. É Jesus que pode fazer isso. Só Jesus pode te amparar. Não é só Jesus pode dar resposta, só Jesus pode dar direção, só Jesus. Jesus é Jesus. A gente precisa de Jesus. Jesus é o ágil de Deus. Jesus é aquele que faz todas as coisas. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é amor, ele é Deus forte, Deus poderoso. Ele é tudo que nós precisamos. Está na hora de, na nossa batalha, nós dissermos assim: Jesus, eu sou a tua casa, tua morada. Vem fazer morada em mim, Jesus. Vem fazer morada na minha vida. Vem habitar no meu coração. Vem encher a minha vida, eu quero ser a tua casa, a tua habitação, a tua morada. Sabe, irmãos, eu não tenho outra palavra a dizer para vocês, nós precisamos de Jesus, você e eu precisamos de Jesus. Será que você podia fazer uma pequena oração comigo? Será que você podia dizer assim: Jesus, vem morar no meu coração? Fala comigo. Diga: Jesus, vem fazer morada na minha vida. Porque o dia que Jesus fizer morada na sua vida, Ele vai limpar todo medo, Ele vai tirar toda angústia, Ele vai tirar todo pecado, Ele vai limpar a casa e vai adornar a sua casa com salvação, com alegria, com esperança, com gozo, com vigor. Eu oro para que Cristo habite em nosso coração. Essa batalha é uma batalha que não dá para lutar sem Cristo. Não dá para lutar sem Cristo. Não dá para lutar sem Cristo. E aí eu me lembro naquela época a gente dizia do corinho, não é? O Fábio está aqui nos ajudando aqui, não é, Fábio? Na nossa época a gente dizia com corinho. Quem é que cantava corinho aí na igreja? Não é? Quem é? Você que está aí no chat, quem é que já cantou corinho na igreja? Hoje a gente nem fala nesse negócio, né? Corinho é coisa de... E os mais antigos ainda falavam corinho, né? Então, você cantou... Né? Tem uma música que eu aprendi na escola dominical que dizia assim, ó: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. É isso. É da época, quem é dessa época aí, levanta a mão aí, irmãos. Escreve aí no chat, quem é dessa época aí? Né? Tem uma outra que o Martinho Lutero escreveu numa época de dores e angústias. Ele diz assim: castelo forte é o nosso Deus. Não é desse jeito? O pessoal do louvor podia até vir aqui para cima que a gente ajuda. O pastor Guto já está regendo ali. Ó. O pastor Guto já está regendo. Mas é isso, irmãos. Nós temos Jesus. O meu sogro gosta de cantar uma música assim: conta para Jesus toda a sua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor. É desse jeito. O pastor Hélio está continuando a cantar aqui, né? Eu vou parar de cantar, porque senão os irmãos vão sair do canal do YouTube, não vai ficar bom. Pode ficar, irmão, já parei de cantar, já parei. Mas a questão é que Jesus
Jesus quer habitar na sua casa. E essa batalha é uma batalha que só pode vencer com Jesus. E eu estou terminando. Porque nós estamos falando de enfrentamento, de enfrentar essa batalha. Paulo diz assim: isto para que com todos os santos, ou seja, com o seu homem interior fortalecido, com a sua identidade de filho de Deus, de discípulo de Jesus fortalecida, com Cristo habitando e você alicerçado e arraigado em amor, você possa compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Olha que coisa linda. Tem gente que às vezes quer colocar o teto na casa e o alicerce não está pronto ainda, as paredes não foram erguidas ainda. Tem gente que quer discernimento, mas não fez os fundamentos. Paulo vai dizer o seguinte: o discernimento, a compreensão de tudo vem como resultado de um processo. A primeira coisa é quando o meu íntimo se conecta com Cristo, com Deus, e eu espelho a vontade de Deus. Depois, quando Cristo habita no meu coração, então agora eu tenho o dom e a graça de discernir o que está acontecendo na minha vida. Discernimento é uma das ferramentas que todos nós precisamos nesses dias onde vivemos à sombra da morte. Nós estamos passando por um vale da sombra da morte. Não dá para ignorar, irmãos, que mais de 10.000 pessoas morreram nesse último mês. Não dá para ignorar. E eu não quero aqui fazer de conta que não estão. Não, nós estamos passando dias difíceis mesmo. Mas a pior coisa que pode acontecer com você é você ficar cego. Porque a Bíblia diz assim, que os olhos são a lâmpada do corpo, e se a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Então é preciso que Deus ilumine os nossos olhos, que Deus abra os nossos olhos para vermos com clareza. Então você precisa entender a largura, o comprimento, a profundidade do poder de Deus, do que Deus pode fazer. E presta atenção que Paulo diz o seguinte: o que a gente vai discernir não é a situação. A minha formação acadêmica me ensinou a fazer leitura de conjuntura, a ler realidade, a fazer leitura da realidade. Mas tem uma coisa que a gente não aprende na faculdade, que a gente aprende no lugar secreto, no quarto secreto, que é discernir o conhecimento de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus, e isso é resultado de comunhão com Ele. Por isso que o salmista vai dizer assim: ainda que a terra se transtorne e os montes sejam lançados no meio dos mares, há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, jamais será abalada. O salmista está dizendo assim: o mundo pode desabar, mas o meu Deus, o meu Senhor, está sentado no seu trono, e nada pode abalar o Senhor e aquilo que Ele pode fazer. Quando o conhecimento de Deus se expande, fica muito mais fácil enfrentar a realidade que está diante de nós. Quando a revelação de quem Deus é e de que os planos deles não podem ser frustrados, ela está diante dos nossos olhos. A gente até vê aqui, passando na nossa janela, os problemas, as lutas, as dificuldades, mas os seus olhos estão na revelação de Deus e daquilo que Ele tem prometido para você. Nós precisamos enfrentar essa batalha com revelação e discernimento. Não dá para enfrentar essa batalha na carne, queridos, porque a tua carne não dá conta disso. E aí Paulo termina dizendo assim no versículo 20, e eu também já estou terminando. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Para todos sempre. A turma do louvor já vai chegar para cá, e Paulo começa dizendo assim, olha, aquele que é poderoso para fazer, a Ele seja a glória. É interessante que Paulo está preso, Paulo está
literalmente encarcerado. Mas ele diz assim, olha, a palavra de Deus não está presa, e aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, a ele seja a glória. Sabe o que eu quero te convidar, querido? A enfrentar essa batalha com adoração. Enfrente essa batalha com adoração, adore ao Rei da Glória. Diga assim, Senhor, olha, tá difícil, Senhor, está confuso, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, mas eu sei que o meu Redentor vive, então a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja a adoração, adore e profetize que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Ah, irmãos, Deus não está preso, Deus não perdeu o controle, Deus não está alheio. Nem tudo a gente consegue entender, é verdade. Nem tudo você vai conseguir entender. Deus não se alegra também com a mortandade que assola a terra. E há algumas coisas que acontecem nessa terra que nós nunca vamos entender. Mas uma coisa é certa e imutável. O Senhor, o Rei da Glória, Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel às suas promessas. E Ele vai cumprir sobre a sua vida aquilo que Ele prometeu. Então, em nome de Jesus, eu quero te convidar profeticamente, se você estivesse assentado aqui nos bancos, eu te chamaria a vir ao altar. Mas profeticamente na tua casa, eu quero te convidar a ficar em pé, se você puder. Se você pode ficar em pé, eu quero te convidar a ficar em pé. Coloque-se de pé, firme os teus dois pés. Se você não pode ficar em pé, se você está impedido por alguma condição física, levanta as suas mãos e diga assim, meu Deus, eu me coloco na posição daqueles que confiam no Senhor. Diga comigo, meu Deus, eu me coloco na atitude daqueles que confiam no Senhor e na sua promessa. Talvez você está ouvindo essa mensagem pela primeira vez. Você é uma pessoa temente a Deus, mas ainda não tem uma comunhão íntima, ainda não tem uma intimidade com o Senhor. Então é hora de você firmar os seus dois pés e dizer assim, meu Senhor, eu me coloco em tua presença. Meu Deus, eu me coloco em tua presença, por esse meu irmão, essa minha irmã que me assiste. Ó Deus, por onde essa palavra chega, eu me coloco em tua presença, para clamar que em nome de Jesus, venha uma palavra do céu sobre o nosso espírito, sobre o nosso íntimo, sobre o nosso coração, e nos coloque na atitude de filhos e discípulos de Jesus. Que todo coração que está esmorecido, que todo coração que está batido, que toda alma que está ruindo, seja levantada em nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos a morte dos sonhos, a morte da esperança, a morte física. Nós repreendemos em nome de Jesus a enfermidade e declaramos vida, vida de Deus, em nome de Jesus. Deus, eu quero clamar que o teu povo nessa manhã se conecte com Jesus Cristo e que Jesus habite poderosamente nos nossos corações e que os nossos olhos espirituais se abram, que os olhos do nosso entendimento se abram em nome de Jesus, para que nós possamos ver com os olhos espirituais a largura, o comprimento, a profundidade do poder de Deus, da sua vontade. E eu sei que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, o Senhor nosso Deus está conosco, e a sua glória enche a terra. A glória, o conhecimento do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar. Ah, meu Deus, de onde há pecado nós clamamos, perdoa-nos. Nós nos arrependemos, porque muitas vezes nós nos ajoelhamos diante do medo, nós nos ajoelhamos diante do pecado, nós nos ajoelhamos diante dos recursos financeiros, nós nos ajoelhamos diante de tantas coisas, mas hoje nós nos rendemos diante daquele que pode todas as coisas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os reinos se abalam. Em nome de Jesus. Os povos se adore, adore, adore ao Rei. As bocas se abrem. Aleluia. As mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Santo é o nome do Senhor. Para dizer que tu és o Senhor. Declare o poder de Deus. Declare junto comigo. Os reinos se abalam. Declare que Jesus reina. Os povos se curvam.
nós nos curvamos diante as bocas dele. se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Nós declaramos, Jesus, que o Senhor é o rei. Para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei. Profetiza aí na tua casa, meu irmão. Para dizer que tu és o Senhor. Aleluia! Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Sua igreja, a tua igreja te adora. Você é a igreja de Jesus e nós adoramos ao Rei. A tua igreja te adora.